Os clubes e os jogadores estão reféns do poder dos fundos financeiros. Quem está por detrás dos fundos? Que negócios escondem? Quem controla este tipo de transações? São respostas que vamos responder ao longo desta emissão especial da CMTV. Começamos justamente com a opacidade destes fundos. É um dos principais motivos que leva a UEFA a querer acabar com eles. Um dos argumentos de peso da UEFA é o de que a cedência dos direitos económicos a investidores abre a porta ao branqueamento de capitais. Mas há mais. O mecanismo permite que um único fundo detenha parte dos direitos económicos de jogadores de diferentes clubes, o que pode conduzir à manipulação de resultados desportivos. É neste sentido que o organismo presidido por Michel Platini se tem desdobrado em esforços junto da FIFA, que gera o futebol a nível mundial, com o objetivo de pôr fim à utilização de jogadores cujos direitos sejam repartidos com terceiros. Os atletas terão que pertencer a 100% ao clube. Ingleses e franceses já adotaram esta prática. E porquê? Defendem que não é correto, em termos de concorrência, que os clubes tenham de pagar a totalidade dos passos dos jogadores, enquanto as equipas de outras nações só têm de pagar, por exemplo, 20% do jogador. O outro lado da moeda aponta, porém, para um cenário em que os clubes, pelo menos os mais pequenos, fiquem na corda bamba. Com a escassez de financiamentos bancários e sem este modelo de negócio no mercado, muitos emblemas perdem todos os meios de sobrevivência. Ficam de mãos atadas sem poder ir buscar jogadores. Os defensores da partilha dos passos dos jogadores acreditam também que o modelo aumenta a competitividade no futebol. Para já, a FIFA está a levar a cabo uma consulta global para perceber até que ponto é necessário acabar em definitivo com a repartição dos direitos económicos dos jogadores com fundos de investimento, investidores particulares ou até os próprios agentes desses mesmos atletas. É uma discussão em aberto que certamente ainda vai dar muito que falar. Por causa dos fundos financeiros, os jogadores detidos a 100% pelas SAD dos três grandes são uma espécie em vias de extinção. Os jogadores detidos a 100% pelas sociedades anónimas desportivas do Benfica, Sporting e Porto são cada vez mais uma raridade. Atualmente, entre os atletas das equipas principais, os três grandes devem ter a totalidade do passe de aproximadamente 30 atletas. Os restantes, que são a grande maioria, têm os direitos económicos partilhados com fundos e outros clubes. O Benfica, por exemplo, trabalha essencialmente com o Benfica Stars Fund, gerido pela ESAF, ou seja, pela Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, que atualmente controla parte do passe de mais de uma dezena de atletas. Mas os encarnados trabalham ainda com a Doyen Sports, que tem o português Nélio Lucas como diretor, e a Traffic Sports, empresa que controla a maioria do capital da SAD do Estoril Praia. Também o Sporting trabalha maioritariamente com fundo próprio, gerido igualmente pela ESAF. O Sporting Portugal Fund tem participação no passe de mais de 20 atletas. Além disso, os Leões têm jogadores partilhados com empresas como a Quality Football Fund Ireland, que tem ligações ao empresário Jorge Mendes e a Peter Kenyon, com a Leiston Holdings, sociedade sediada nas Ilhas Virgens, com a Doyen Sports e com a Traffic. Já no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, não tem fundo próprio e opta por trabalhar com diversas empresas internacionais, como é o caso da Go Football Luxembourg, a Doyen Sports, a Pearl Design e a Traffic. Em sentido inverso, contam-se pelos dedos os jogadores detidos a 100% por Benfica, Porto e Sporting. Apesar de serem cada vez menos, ainda existem atletas com os passos a pertencerem na totalidade às SADs dos clubes. No Benfica é o caso de Luizão, o capitão dos encarnados. Destaca ainda para Sálvio, que custou 13 milhões e meio de euros, Enzo Pérez, Lima e Faiza. No lote dos 100% surgem ainda nomes como o de Lisandro Lopes, Steven Vitória e Rojas. No caso do Futebol Clube do Porto, o destaque vai para os brasileiros Danilo e Alexandro. Os portistas pagaram 17 milhões e 800 mil euros por Danilo e 10 milhões e 300 mil euros por Alexandro. Também Jackson Martínez é controlado a 100% pela SAD. Desta lista fazem ainda parte Quinones, Maicon, Josué, Elton, Varela, Fabiano e Quaresma. Os passos de alguns reforços desta época, como é o caso de Martins Indi, são detidos na totalidade pelos portistas.
Contudo, os Dragões ainda podem vender parte destes passes a fundos para partilharem com estas empresas o esforço financeiro dos novos jogadores. Quanto à Sporting SAD, controla a 100% os passes de Dyer, Chicabala, Montero, Carlos Mané, Ruben Semedo e Ricardo Gaio, entre outros atletas vindos da Academia de Alcochete. São especial, já vamos ver quantos jogadores dos três grandes estão em fundos e quais as percentagens dos fundos nos respectivos passos dos jogadores. Vamos também analisar os casos em que pura e simplesmente não se conhece quem detém a titularidade de uma percentagem dos passes dos jogadores. Para já, iniciamos o debate nesta emissão especial. Em estúdio temos Paulo Andrade, antigo administrador financeiro do Sporting, comentador CMTV, Armando Esteves Pereira, diretor adjunto do Correio da Manhã e da CMTV, Carlos Janela, gestor desportivo, e o jornalista Luís Aguilar. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na vossa presença. Paulo, começo por si, até na qualidade de dirigente desportivo. Os jogadores e os clubes estão reféns destes fundos? Não, acho que não. Vamos lá ver. Efetivamente, no momento atual, nos últimos anos, os fundos nascem nos anos 90 na América do Sul, depois vieram para a Europa e efetivamente, em países como Portugal, tiveram, digamos, grande sucesso, pode-se dizer. É um modelo de negócio como outro qualquer. Se me perguntar se de um dia para o outro os fundos desaparecerem, o que é que acontece aos clubes, isso é evidente que é o mesmo que eu lhe diria que a queda de um banco importante para um cliente que está dependente desse banco para o financiamento, é evidente que esse cliente vai ficar numa situação muito difícil. Portanto, o modelo de negócio atual vive com fundos. Portanto, mudar o modelo de negócio atual cá em Portugal, porque cá em Portugal, eu estou a falar em Portugal. Há ligas onde isso não é permitido. Exatamente, eu estou a falar em Portugal. A Liga Inglesa também podemos falar do que é que pode vir a acontecer. Algumas restrições, por exemplo, não é? Até podemos falar do que é que pode vir a acontecer a curto prazo. Atenção, se calhar não é tão a longo prazo como as pessoas pensam. Portanto, no fundo... Portugal é o país da Europa que tem uma maior dependência dos fundos, especialmente os três grandes. O que é que se passa em relação a Portugal? E essa dependência pode ou não traduzir-se em alguma relativa perda de, justamente, independência face aos detentores do fundo. Exato. O que está aqui em causa, como eu dizia há pouco, é a questão do modelo de negócio que nós temos. E o futebol português, efetivamente, está a utilizar muitos fundos, há uns anos esta parte, como modelo do seu negócio. Poderia não o utilizar. E se for obrigado a isso pela UEFA ou pela FIFA, adapta-se. Como qualquer atividade económica se adapta ao que vier a acontecer. O argumento que é muito utilizado em Portugal e nos países, em muitos países, não é apenas em Portugal, reside no facto de que é um país com poucos habitantes, com pouca capacidade económica e, portanto, os clubes vivem também disso. Nós não temos as receitas, por exemplo, televisivas, têm os colossos europeus, porque realmente não podemos estar a exigir ter um nível de receitas similar na televisão a um país que tem 10 milhões de habitantes, a um que tem 60 ou 70 ou 50, e, portanto, isso condiciona efetivamente a atividade e a gestão económica dos clubes. Mas também há um ponto que nunca vi ninguém falar e que eu acho que é essencial termos em conta, que é o seguinte: é que estes fundos também podem ser um fator nestes países de distorção total da concorrência. E eu gostaria que se analisasse o que é que foi a atividade dos fundos nos três grandes nos últimos 20 anos. E se calhar vamos ter surpresas. Eu não tenho nenhuma. Pela positiva ou pela negativa? Pelo Sporting, claramente pela negativa. O Porto já trabalha com fundos há quantos anos? No fundo, os fundos também podem condicionar a concorrência claramente. Se eu tiver um grande fundo e apostar num determinado clube, os outros dois clubes, no caso português, que estão em concorrência direta, naturalmente são prejudicados, porque o poder económico está naquele clube. Ele tem capacidade para buscar os melhores jogadores, claro. Os outros não têm. Paulo, na sua experiência como dirigente desportivo, alguma vez teve diretamente ou sob de pressões de fundos para que o clube A, neste caso o Sporting, vendesse o jogador Y, independentemente, mesmo quando isso ia contra a vontade do clube? Nós na altura trabalhávamos com o fundo do Sporting só. Portanto, não havia esse tipo de problemas. Agora, também esse é outro dos pontos que eu acho que é fundamental, é que temos que perceber que os fundos ganham com a rotação dos ativos. Quer dizer, se eu tenho o ativo sempre parado, se eu tenho um jogador sempre parado, eu não ganho nada. Eu tenho que o rodar. Mas e se eu o vender mais uma vez, com os interesses legítimos das equipas completamente com as equipas. Portanto, mas aí as equipas têm a defesa dos seus direitos desportivos. Os direitos desportivos são dos clubes.
Portanto, efetivamente, se não houver autorização do clube, não há possibilidade de... Agora, o que se passa... Isso é no plano teórico, não é? É exatamente, é que é no plano teórico. E mais ainda, eu também queria chamar a atenção para o facto de que, nos últimos anos, temos assistido a alguns dos principais agentes dos jogadores estarem associados a fundos ou a grandes capitais. E isto é importantíssimo, porque a concentração de poder, neste momento, começa a ser... asfixiante. Já lá vamos quase. a seguir. Deixa-me passar aqui a palavra ao Carlos Janela, também pela experiência que tem no futebol. Há, de facto, pressões ilegítimas dos fundos sobre os clubes de futebol para venderem o jogador A ou B, justamente para se gerar dinheiro, mesmo que não seja essa a vontade da equipa. Antes de mais, quero dizer que eu sou um profundo conhecedor desta questão dos fundos. Eu assisti ao seu nascimento, e nasceu, como disse o Paulo Andrade muito bem, na América do Sul. E estes fundos nascem nas dificuldades dos clubes, a falta de liquidez dos clubes. Os clubes na América do Sul, clubes estruturalmente pobres, clubes formadores de jogadores, não tinham capacidade para desenvolver a formação e começaram por pequenos investidores a investir em pequenas parcelas de passe. Se calhar é por causa disso que a FIFA, ao contrário da UEFA, defende mais os fundos. Antes de mais, é preciso dizer o seguinte: não estamos a falar de nenhuma atividade ilícita, não estamos a falar de nenhuma atividade de submundo, estamos a falar de um produto financeiro que é um produto regulado, legalizado, supervisionado. Portanto, não estamos a falar de nenhum jogo escondido ou de algo que acontece fechado num gabinete. O futebol decorre, e os jogadores não são duplos, como no cinema, decorre num espaço aberto. Mas é uma atividade que tem contornos pouco transparentes. Como todas as atividades. Mesmo nos países onde os fundos são proibidos, ou seja, a terceira parte é proibida, que é o chamado TPO, Third Party Ownership, eu prefiro chamar a terceira parte de investidor, TPI, onde, mesmo nos países, os próprios clubes são detidos por fundos, as grandes organizações de média são detidas por fundos, ninguém nunca investigou de onde é que vêm os fundos do Sr. Abramovich. Portanto, tudo isto passa, e esta discussão dos fundos está muito empolada em termos da UEFA, dentro da UEFA e versus FIFA, por um motivo só. É que os países periféricos foram suficientemente criativos para criarem mecanismos de financiamento. Porque, de facto, quem está a utilizar muitos fundos, não é só Portugal, são os países pequenos. Claro. Porque não têm acesso ao crédito, porque a escassez em termos de liquidez é uma grande dificuldade e, portanto, foram criativos. Ora, os investidores desses fundos não são inimigos nem hostios do clube, são parceiros de negócio. Claro, mas tudo fica, desculpem, eu trabalhei já com várias situações, tudo fica esquematizado num contrato, até porque, não se esqueçam, os clubes têm uma arma que é uma arma fantástica, que é uma arma indestrutível, que é os direitos desportivos. Os direitos esportivos é a forma que o jogador tem de estar em atividade. Porquê? Só os clubes podem ter 100% dos direitos esportivos, que é a forma do clube, do jogador se registar para estar em competição. Por isso... Mas acha normal, Carlos, e está aqui justamente porque é um profundo conhecedor dos fundos, acha normal que um jogador possa não saber quem é que detém uma percentagem do seu passe? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ponto 1. Não acredito. Mas aqui há um problema de transparência. Não acredito nisso. Mas aqui há um problema de transparência. Porque se, junto das entidades que regulam estes fundos, que são fundos, tal como disse, muitos deles como agentes financeiros, como qualquer outro tipo de fundo, mas se nas entidades que regulam este tipo de fundos, por exemplo, cá em Portugal, a SMVM, por exemplo, não se sabe, ou há, por exemplo, o jogador Y que é detido a 30% pelo Benfica, a 50% pelo fundo e depois 20% é um investidor não conhecido. Isso não é pouco transparente? Primeiro, eu não acredito nisso. Por um motivo só. Não, mas os registros não são divulgados. Não há hipótese nenhuma de nenhum jogador ser transferido para um outro clube sem o aval do jogador. O jogador tem que assinar. Porque nós não vivemos em nenhum regime de escravatura. Ou seja, o clube, sendo proprietário dos direitos esportivos, os investidores tendo partilha nos direitos económicos, não são donos do jogador. Portanto, o jogador tem que sempre dar aval. Agora, muito bem posta a questão, porque o que está a correr nesta investigação que a FIFA está a fazer e dentro da UEFA o que se discute é que todos estes contratos têm que ter o aval do jogador. Tem que ficar muito claro que o jogador é profundo conhecimento de quem é que partilha os direitos económicos.
Porque é óbvio que os direitos desportivos só podem pertencer ao clube ou à sociedade desportiva. Mas isso não aconteceu, em muitos casos. Não aconteceu como? O caso do Mangalá é um caso concreto. Mas o que é que o Mangalá, eu, por aquilo que eu sei... Mas Luís, explica lá o que é que... contextualiza lá um pouco o caso Mangalá, para explicar a tua opinião. Muito rapidamente. Muito rapidamente, quando é contratado pelo Porto ao Standard de Liège, contratado por 6 milhões, o Porto, passados uns dias, vende 33% ao grupo Doyen. O Mangalá dá uma entrevista a dizer que não tinha qualquer conhecimento, soube que tinha sido vendido parte do seu passe através de notícias que leu na internet. Portanto, isto aqui acaba por dizer muito também da moralidade deste tipo de negócio. Mais tarde, o Porto acaba por vender mais 10% do passe à Robbie Plus, uma empresa que tem como proprietário um senhor bastante conhecido no futebol português e no futebol mundial, o Porto não vendeu nada que não era dele. O Porto vendeu o que era dele, aqueles direitos económicos. Mas o jogador não sabia tão pouco a quem é que estava a ser vendido. Estamos aqui numa zona em que a informação deveria ter sido prestada ao jogador, mas o Porto não vendeu nada que não fosse dele. Desculpa, mas não é normal o jogador não saber. Sim, mas o jogador... parte do passe dele, ele conhece pelas notícias. O jogador agora vai para o Manchester City, não é? Agora vai para o Manchester City. O que é que o jogador tem? Porque se o jogador tivesse uma partilha, porque há casos que os clubes, por terem dificuldade em renovar, dão uma parte dos direitos económicos ao jogador, 10%, 20%, e a outra parte ao empresário, que tem dificuldades em renovar, jogam com esse facto, com essa possibilidade e, portanto, oferecem essa mais-valia ao jogador e para o convencer a renovar. Isso acontece. Agora, eu achava grave era se o Mangalá tivesse 50% dos direitos económicos e o Porto outros 50%. E o Porto vendesse, por exemplo, 60%. Quer dizer, invadisse a parte que era do jogador. Isso nem pode. Não pode. Agora, uma vez que o Porto fez liquidez, que provavelmente tinha um problema de tesouraria, e vendeu uma parte que era dele, o Porto não vendeu nada que não era dele. Mas não é grave o jogador não saber. Carlos, deixa-me só... Não acho assim tão grave. Não é grave o jogador não saber a quem é que pertence? Não. O jogador pertence ao Porto. Não, o jogador pertence ao Porto, pertence ao Doyen, pertence à Robbie Plus. Desculpe, está a fazer uma grande confusão. Estamos a misturar direitos esportivos com direitos económicos. Nós não estamos a falar de um produto de mercado, desculpe, do ser humano. Não. O ser humano é se o Porto o obrigasse depois a transferir para um outro clube. Não, isso é... No mínimo tem de ser informado que parte do passe dele foi vendido. Mas qual passe dele? Não foi nada vendido dele. Desculpa, você está a fazer confusão. Uma porcentagem dos seus direitos económicos foi vendida a um grupo. Não é verdade o que está a dizer. Não é verdade, é. Porque esta precisão das coisas, os conceitos têm que ser bem precisos. Carlos, é verdade, tanto que isto foi noticiado. Está bem, mas o Porto isto foi divulgado, isto é público. Posso terminar? Com certeza. Aquilo que se chama passe, que vulgarmente os jornalistas chamam passe, são os direitos desportivos. Os direitos económicos. Os direitos económicos do Mangalá foram vendidos a um grupo financeiro. Qual Mangalá? Desculpa. Os direitos Esta é a realidade. Mas, senhores, deixem-me só, eu já vos passo a palavra. Os direitos económicos que pertenciam ao Porto, como é que foram vendidos ao... Uma porcentagem a um grupo e outra porcentagem a outro grupo. Carlos, por favor, deixem-me interromper-vos, até porque tenho que passar aqui a palavra ao Armando. De facto, há aqui dois direitos. Aliás, eu já disse os direitos desportivos. Por favor, deixem-me passar aqui a palavra ao Armando, amigos. Os direitos desportivos são de facto propriedade do clube, é o que permite que um jogador possa jogar nos respectivos campeonatos. E depois a propriedade, no fundo, é como o leasing dos carros. Exatamente. Agora, Armando, muito rapidamente, há aqui ou não pouca transparência, pelo menos em alguns dos fundos? Em alguns negócios, e pelo menos devia ser da informação pública e nas empresas cotadas em bolsa, até há essa obrigação, e não sabe ao certo quem é que são os donos das percentagens, pelo menos não estão publicados. E aí há alguma opacidade. É evidente. Talvez por influência da América do Sul. Na América do Sul as coisas não são tão transparentes como na América do Norte ou nos mercados europeus. Mas importa salientar que os fundos é maior, no geral, e os fundos de futebol são apenas uma pequena bolhinha da maior indústria do mundo, que são os fundos de investimento. Os fundos de investimento começaram a surgir a partir dos anos 50, desenvolveram-se muito a partir dos anos 90 com a desregulação de mercados financeiros internacionais e hoje é uma indústria que movimenta 70 trilhões de dólares. Para termos uma ideia, é cerca de 300 vezes a riqueza gerada em Portugal no ano. É a maior, de facto, indústria do mundo. E a maior parte dos fundos de investimento, nós estamos associados aos milionários, aos Abramovics. A maior parte dos fundos de investimento não é dinheiro dos milionários, é dinheiro das pessoas comuns que
por exemplo, quando tu pagas o teu seguro da casa, parte desse dinheiro vai para fundos de investimento. A companhia de seguros aplica aí. Quando se compra um PPR, claro, parte desse dinheiro vai para fundos. Depois há fundos que investem em ações, há fundos que investem em obrigações, há fundos que investem em imobiliário, que são as 3 áreas de maior investimento. Mas nesses casos há quem investe também em energia. Mas nesses casos em que há pouca transparência, isso pode abrir a porta para negócios menos claros. Por isso é que há investigações em curso, incluindo em Portugal, de algumas dessas transferências, em que os crimes são fraude fiscal, branqueamento de capitais, esta falta de transparência, pelo menos em alguma parte dos fundos, até porque tradicionalmente, pode potenciar esse tipo muitos destes fundos, ou dos investidores dos fundos, ou das casas-mães dos fundos, estão também em offshores. É normal Jersey, Ilha de Man, outras ilhas das Caraíbas, Caimán. Portanto, também está muito ligado, mas no fundo são os fluxos de capitais hoje. No caso do BES, o que é que vemos também? Não há dinheiro no Luxemburgo, na Suíça e noutras partes, portanto... Daqui a bocadinho já vamos abordar com mais detalhe essa questão. Em relação à transparência. Daqui a pouco já vamos ver quantos jogadores dos 3 grandes estão em fundos e quais as percentagens dos fundos nos respectivos passos dos jogadores. Vamos também analisar os casos em que, pura e simplesmente, não se conhece quem detém a titularidade de uma percentagem dos jogadores. É já a seguir um curtíssimo intervalo. Até já. Sara, estás aqui? Não, estou em casa a gravar uma série. Ok. A sua casa vai ficar cada vez mais Vorten. Aproveita a campanha Tudo para o Lar e equipa a sua casa com tudo o que precisa aos melhores preços. Porque o nosso forte é o preço. Vorten sempre. Nestas férias, sinta-se em paz. Leia uma história de guerra. Não perca esta coleção de ficções inéditas por 6 autores portugueses que assinala os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. A partir de 31 de julho, todas as quintas-feiras, com a sua sábado. Você está aqui. O Benfica tem um fundo próprio que detém diversas percentagens de atletas do Clube da Luz. O maior parceiro de negócio do Benfica é o fundo Benfica Stars Fund, onde a SAD detém uma participação de 20%, mas conta com outros investidores, como é o caso de João Berardo e da Ongoing. Ao Benfica Stars Fund, os encarnados venderam percentagens de passes de vários jogadores. No caso de Rúben Amorim, o Benfica tem 50% do passe do jogador, já o fundo tem os outros 50%. Em relação ao Óscar Cardoso, o Benfica tem a maioria do passe de Taquara, 80% dos direitos económicos numa transferência do avançado. Sobre o lateral uruguaio, Maxi Pereira, a Benfica Stars Fund tem 30% dos direitos económicos. Sobre o Suleimani, os encarnados venderam ao fundo 25% dos direitos económicos do internacional sérvio. Ora, nestes negócios, numa futura venda do jogador, o fundo ficará sempre com a parte das receitas correspondentes à percentagem que detém. Por exemplo, no caso de Gaetan, se for vendido por 30 milhões, 4 milhões e meio pertencem ao fundo, que pagou pouco mais de 2 milhões por 15% do passe do argentino. Além disso, o Benfica tem outras parcerias, como a Doyen Sport, que terá pago quase 5 milhões de euros por metade do passe de Olá John. No caso da Traffic, esta tem metade do passe do central brasileiro Jardel. Alguns atletas, como Pizzi, têm o passe partilhado com outros clubes. No caso do português, o Benfica pagou 6 milhões ao Atlético de Madrid por 50% do passe. Os espanhóis ficaram com a mesma percentagem. A SAD do Sporting também tem um fundo próprio, mas para além do Sporting Portugal Fund, Alvalade trabalha regularmente com pelo menos mais 5 fundos. Com fundos. Além do Sporting Portugal Fund, os Leões têm mais 4 parceiros de negócio. O fundo próprio detém parte do passe de inúmeros jogadores provenientes da Academia de Alcochete, mas também de atletas como Carrilho, Cédric, Diego Capel e William Carvalho, todos eles peças fundamentais da principal equipa dos Leões.
O segundo parceiro com quem o Sporting faz mais negócios é com os fundos Quality Football Fund Ireland, que comprou 50% do passe do jovem Xabi, 40% de Rúbio, 25% de João Mário, 25% de Christian Pond e 50% de Tobias Figueiredo. Já a Leyson Holdings tem 50% do passe de André Carrilho e 48% de Viola. A Doyen Sports adquiriu 75% do passe de Rojo por 3 milhões e 35% do de Labiad por 1,5 milhão de euros, enquanto que a Traffic tem 20% do passe de Jefferson. Em muitos dos casos, o Sporting tem mesmo uma percentagem minoritária do passe dos jogadores. Por exemplo, os Leões têm apenas 25% do passe de Marcos Rojo, titular na final do Mundial do Brasil. A SAD do Porto é a única SAD dos três grandes que não tem um fundo próprio, o que não quer dizer que o Porto seja imune à influência dos fundos. A Futebol Clube do Porto SAD é a única sociedade dos três grandes que não lançou um fundo próprio. No entanto, isso não impede a sociedade de ter vários negócios em conjunto com este tipo de empresas. A Doyen Sports, por exemplo, foi parceira no negócio de Mangalá e Defur. Depois dos Dragões terem comprado o central de 23 anos por 6,5 milhões de euros e o médio por 6 milhões, o fundo adquiriu cerca de 33% do passe de cada jogador por um valor a rondar os 2,5 milhões de euros. Entretanto, a Robbie Bulls ficou com 10% do passe de cada um. Ora, contas feitas no que a Defur diz respeito, a SAD detém 56% do passe do jogador, enquanto que 43% pertencem a fundos de investimento. No caso de Mangalá, a situação é a mesma, o que significa, por exemplo, que se o central francês for vendido por 40 milhões, a SAD receberá pouco mais de 22 milhões de euros. Já esta quinta-feira, os Dragões anunciaram a venda de 80% dos direitos económicos de Brahimi à Doyen Sports por 5 milhões de euros, sendo que o acordo contempla a opção de recompra dos direitos. Outro parceiro dos Dragões é a Traffic, que ficou com 40% do passe do ICA e 20% de Carlos Eduardo, a quando da mudança dos atletas do Estoril para o Futebol Clube do Porto. Já a Go Futebol Luxemburgo, que trabalhou com os Dragões no negócio de Rames Rodrigues, pagou 3 milhões e meio de euros por 47% e meio do passe do central mexicano Diego Reyes. Os Dragões ainda têm negócios com a Pearl Design, no caso de Abdoulaye, e a On Soccer, parceira no negócio de Kleber. Além dos fundos, os Dragões partilham parte dos passes com alguns clubes. Este é o caso, por exemplo, do reforço Adriano Lopes. A SAD pagou 11 milhões por 60% do passe e os restantes 40% ficaram na mão do Atlético de Madrid. Neste mundo opaco dos fundos existem percentagens de passes de jogadores que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, a quem pertencem. Nas informações reveladas pelas SAD dos três grandes ao mercado, não é possível identificar os donos da totalidade dos passes de alguns jogadores. O caso mais notório é o do Sporting, onde existem vários jogadores em que o passe é partilhado com sociedades não divulgadas. É o caso, por exemplo, de 30% dos passes de André Martins, Labiad e Wilson Eduardo, que foi emprestado ao Dinamo de Zagreb com uma opção de compra de 3 milhões de euros. Ou seja, se esta for exercida e como os Leões só têm 30% do passe, irão receber apenas 900 mil euros. Por conhecer estão ainda os detentores de 25% do passe de Cédric e de 20% de Capel, Jefferson e Rúbio. Na Benfica SAD não foi possível identificar os detentores de 30% do passe de Nelson Oliveira e de 25% de André Almeida. Já na Futebol Clube do Porto SAD desconhece-se os detentores de 15% dos direitos económicos do central Abdoulaye e de 5% de Diego Reis, sendo que aqui os Dragões compraram apenas 95% do passe do defesa mexicano. Daqui a pouco vamos olhar para negócios milionários que envolvem os fundos, mas também para negócios que foram um autêntico fracasso. Para já voltamos à conversa com os nossos convidados. Paulo Andrade, volto para passar-lhe a palavra. É uma pergunta provocatória. Venha ela. A atual crise do Benfica, partindo do princípio que o Benfica está em crise, bom, pelo menos do resultado estará, tendo em conta só, por exemplo, os 5-1
desta tarde, poderá estar relacionada também com a pressão que eventualmente alguns fundos terão exercido sobre o Benfica para vender peças base da equipa? Eu acho que essencialmente o que se está a passar, eu penso que se esteja a passar com o Benfica, tem a ver com o facto de, na época passada, o Benfica fez um grande esforço económico com a equipa, conseguiu ultrapassar os custos do Porto, que é uma coisa notável, que já não acontecia há muitos anos. Também fez custos, teve investimentos significativos e viu-se obrigado a baixar significativamente esses custos. Se reparar, o Sporting fez-o mal, o Bruno Carvalho entrou no Sporting, portanto antecipou, em termos de gestão, sabermos antecipar é fundamental, e o Bruno Carvalho antecipou essa decisão e, portanto, daí a equipa do Sporting praticamente nesta época não estar a mudar. Mas o problema é que todos não tinham outro remédio. Todos não tinham outro remédio. E há os que se anteciparam e os que não se anteciparam. O Porto, ano passado, fez isso, baixou substancialmente os seus investimentos e os seus custos pessoal começaram a baixar, foi buscar ao mercado nacional muitos jogadores, também a qualidade da equipa foi o que se viu, e o Benfica não tinha outro remédio e está a fazê-lo agora. É evidente que também pode haver outro motivo. Todos nós sabemos o que é que se está a passar com o BES. O Benfica é um importante empréstimo obrigacionista, mas ao contrário do que já ouvi dizer, eu não acredito que o Benfica seja obrigado a pagar o empréstimo na totalidade. Seguramente vai haver uma necessidade de pagar uma parte. É um bocado absurdo no mundo do negócio. Nós temos um empréstimo, vamos ter que o pagar todo. Não acredito nisso. Portanto, admito também que o Benfica queira acabar com o fundo que tem e queira ressarcir os investidores dos montantes que lá puseram. Não sei. Não sei ao certo o que há. Há uma série de fatores que podem estar a levar a que isto aconteça. O principal, seguramente, é que está a viver acima das suas possibilidades. O futebol português não pode andar com aqueles custos. Mas tendo em conta que alguns jogadores do Benfica que saíram são jogadores caros, apetecíveis, que podem gerar mais-valias, poderá ter existido aqui alguma pressão, eventualmente, pelo menos no plano ético, menos lícita de algum fundo para o Benfica? Nós estamos agora, há bocado havia, quando falou da transferência, havia duas notas que eu gostaria de ter focado e agora foco uma terceira também em relação à sua pergunta. A primeira é que me parece fundamental que seja exigido aos clubes que apresentem no relatório de contas não só os custos, os investimentos que fizeram em cada jogador, ponto número 1, como a percentagem de passe e a quem está entregue essa percentagem de passe de cada jogador. É inaceitável que isto não aconteça. E há clubes que não apresentam. O Sporting apresenta, há clubes que não apresentam. Acho que é um escândalo. Ainda recentemente houve um clube que apresentou que fez 21 milhões de investimento ou 22 milhões num grupo de não sei quantos jogadores. Devia ser obrigatório, a CMVM devia exigir aos clubes que dissessem jogador a jogador, independentemente do valor do investimento. Devia lá estar quanto é que foi o investimento de cada um, para nós sabermos, nós num pacote não sabemos quanto é que foi o investimento de cada jogador. A segunda questão que eu acho que devia ser regulada e obrigatória é que estes fundos deviam todos ter a obrigatoriedade de informar quem é que são os investidores que têm mais, seja, por exemplo, 5% do total do fundo. Quer dizer, isto devia ser mais que obrigatório. Num princípio de transparência. Eu quero saber, nestes fundos, quem é que tem lá o capital. Quem é que manda no fundo? Claro. E eu não sei. Eu gostava de saber, eu acho que a transparência exigia isso. Em relação à questão que colocou, ora bem, quem está de fora analisando este fenómeno do futebol, e há bocado falou-se aqui num exemplo que eu acho que é um exemplo paradigmático. Qual, o Mangalá? É frequente, não é o Mangalá em si, é a quantidade de situações que acontecem em que eu compro um passe de um jogador. Ainda recentemente houve um jogador que foi comprado por X milhões, no dia 22 de julho, no dia 24 de julho foram vendidos 80% do passe por 5 milhões e o clube em 2 dias perdeu 250 mil euros. Isto é fantástico. Acha isso normal? Isto é fantástico. Portanto, acha isso normal? Ninguém acha normal, não é? Mas isto indicia o quê, Paulo? Isto indicia que pode ter havido... Alguém está a ganhar dinheiro? Não, indicia, por exemplo, pode ter havido... Quem é que está a ganhar dinheiro aqui? Eu, na boa fé, diria que houve uma necessidade premente de tesouraria e que tiveram que vender mesmo abaixo, 2 dias depois do que foi o custo do jogador. Portanto, numa análise simpática e se quiser sem ser uma análise simpática e não necessariamente politicamente correta. Este negócio estamos a falar do Ibrahimi, não há uma necessidade financeira. No fundo, pagar um prémio de financiamento. Isto não é normal. Não, pagar um prémio de financiamento, como não é normal, o fundo do Benfica ter perdido dinheiro com o Garay. Também se calhar com a mesma pressão
de reduzir custos. No caso do Garay, eu não percebo como é que um jogador que vai à final de um campeonato do mundo, um defesa que no passado fez uma época espetacular, uma das melhores duplas de futebol do mundo, um central que no Mundial seguríssimo e foi à final, é vendido tão barato pela força do mercado e os investidores de fundo perderam dinheiro. Isso é um dos casos. Por isso é um dos riscos quando estamos a falar de aplicação de dinheiro. Mas ajuda-me lá aqui. Mas desculpa, mas ajuda-me só a raciocinar. Ora, supostamente a dinâmica adjacente ao funcionamento dos fundos é gerar mais valias. Como é que alguém que está à frente de um fundo permite que tal negócio aconteça? Aqui os direitos esportivos são do Benfica. Eu há bocado não acabei. A terceira questão que eu queria levantar é exatamente essa. É que, no fundo, nós vivemos, um clube trabalha com um fundo, ou há uns fundos são os mais importantes, como já se viu, trabalha com muitos jogadores. Aquilo é uma série de negócios. Claro. Portanto, eu não sei, porque isto tudo, e aí é que eu insisto que devia ser tudo clarinho, e nos relatórios e contas dos clubes, e quando há uma transferência, devia estar tudo clarificado. Porque eu vendo hoje 30% do passe, amanhã vou comprar esses 30% com uma mais-valia de 2 ou 3 milhões ou 4 milhões. Eu, quando foi a venda do João Moutinho, tive o cuidado de analisar toda aquela venda e a compra e as trocas as vendas de partes dos direitos que foram feitos a fundos, depois foram recomprados, etc. Isto, hoje gerir um clube não é fácil, é extremamente complexo. E, portanto, eu admito que este tipo de negócios que existem para se ir arranjar capital, para se poder investir em melhores jogadores, também possam ter contrapartidas entre eles que nós desconhecemos, atenção, claro, mas possa haver aqui contrapartidas no meio. Agora aqui um dado, tanto os fundos próprios do Benfica e do Sporting têm uma relação ao BES. Esta crise do BES, Armando, tendo em conta esta particularidade que tanto os fundos próprios do Benfica e do Sporting têm esta ligação ao BES, pode exercer uma pressão adicional sobre o Benfica e sobre o Sporting? Há na parte dos empréstimos, especialmente nas emissões obrigacionistas. Claro. Aí, de facto, há uma grande pressão. No caso do Benfica, tem dezenas de milhões, agora já para outubro, novembro. Mas também não acredito. No fundo, o que tem que haver é o Benfica provavelmente terá de pagar alguma desse dinheiro, mas provavelmente será feita outra nova emissão obrigacionista. Porque é assim normal, quer com o Benfica, quer com qualquer empresa, quando há uma relação de crédito desta dimensão. Luís, os adeptos do Benfica, a partir de agora poderá haver um outro responsável, uma outra entidade responsável pelos fracassos desportivos dos clubes, neste caso, os fundos? Não, os fundos não... Pode começar a entrar agora aqui na moda da análise desportiva. Os fundos não marcam golos nem sofrem golos. São os jogadores... Mas podem ou não, na tua opinião, forçar a saída de um jogador? Podem forçar a saída de um jogador, é evidente. E podem trazer aqui outra coisa, muito mais problemática, e eu agora vou dar aqui um salto um bocado grande no tempo. Nós vemos alguns grupos que têm jogadores em duas equipas. Na equipa A que vai defrontar a equipa B. Isso torna-se... pode haver uma tentação maior de tentar entrar num fenómeno de match fixing, de um resultado combinado, porque é mais fácil fazê-lo. Há 5 ou 6 jogadores de um lado, há 5 ou 6 jogadores do outro, não estou a dizer, atenção, que seja algo, mas torna-se mais fácil que isso aconteça. Aliás, o próprio Platini diz que esta dinâmica dos fundos, justamente isso que estás a referir, pode ameaçar a integridade das competições da UEFA. O Platini diz muita coisa. Sobre o Platini, nós temos que ver uma coisa. Em 2007, o Platini diz que é totalmente contra os fundos e que os fundos e tem de terminar com eles. Mais tarde, passado alguns anos, quando é até interrogado sobre esta questão do Mangalá, ele diz, pois, a mim ninguém me dá ouvidos, eu tinha grande influência quando era consultor da UEFA e da FIFA, mas agora que sou presidente da UEFA não tenho qualquer influência nessa matéria. Portanto, por aqui se pode ver... Mas a UEFA tem vontade de acabar com os fundos. O Platini. Para fora, para o exterior tem, ou pelo menos diz que sim. Em matéria do UEFA e de FIFA, há uma grande distância entre aquilo que é dito e depois o que é feito na prática, seja com os fundos, seja com uma série de outras situações. Luís, tu selecionaste aí um conjunto de fundos, 3 ou 4 fundos, eventualmente os mais significativos, aqueles que têm aqui uma relação direta
pelo menos mais forte com o futebol português. Vamos abordar um a um e contextualizar um pouco a cada um desses fundos. Bem, quando se fala da falta de transparência e de alguns fundos fechados, há um que consegue afastar-se disto em relação aos outros, que é o Doyen Sport. O Doyen, aliás, tem até um site onde poderemos ver todos os jogadores que tem, portanto tem alguma transparência. É o tal, como se disse há pouco numa reportagem, que tem um diretor executivo português, Nélio Lucas, Neymar, Falcão, Iniesta, Olajone, Rojo, Defur, Brahimi, agora... o Mangalá também, Morata, que saiu do Real para a Juventus, o tinha sobre o Negredo antes deste ir para o City. Depois há o grupo DIS, um grupo que trabalha essencialmente com os jogadores do mercado brasileiro, com alguns craques que estão no Brasileirão, como o Dedé do Cruzeiro, o D'Alessandro, que é o argentino que está no Internacional de Porto Alegre, o Danilo do Porto, o Luís Filipe, este lateral brasileiro que acabou agora de chegar ao Benfica, e também tinham uma percentagem do Neymar quando o Neymar saiu do Santos para o Barcelona. Depois há um fundo do Peter Kenyon, antigo dirigente do Chelsea, que teve e que tem porcentagens de jogadores também que passaram pelo futebol português, caso do Elias, do Rinaldo, do Diego Rubio, do João Mário, o Wolfswinkel, antes de ir para a Inglaterra, do Skars também, o holandês que esteve no Sporting. E depois ainda há um fundo... O Carlos Janela está ali eu acho que os grupos de estudo da UEFA e da FIFA vão chegar à conclusão de que os fundos mais transparentes que estão aí no mercado não são os de futebol. Porque das outras áreas económicas há uma maior opacidade e as pessoas nem falam nisso, porque nem se sabe quem são os investidores. Porque, como dizia há pouco bem ali, o Armando, muito bem, a maior parte das pessoas nem sabe que está a contribuir para fundos de investimento de vários tipos, de várias origens, e nem sabem o que é que os bancos estão a investir, em que produtos é que estão a investir. Muitas vezes estão a investir em produtos tóxicos, sem qualquer tipo de rentabilidade. Portanto, eu julgo que... Mas são obrigados a declarar... Exatamente. A no mercado essa informação. O que eu julgo é o seguinte: nós não podemos estar a analisar a indústria do futebol com princípios e conceitos do futebol amador, do futebol do passado. Isto evoluiu muito. As fontes de financiamento hoje são muito diferentes. Mas a transparência não deve ser uma exigência, a transparência é ponto de partida para que aconteça tudo no futebol e na vida, não é só no futebol. Mas objetivamente é pouco Há aqui uma preocupação. Deixa-me só colocar-lhe a pergunta e já a questão não é objetivamente é ou não pouco transparente que exista um jogador cuja porcentagem do passe não se conhece a titularidade do detentor dessa porcentagem. A questão que se põe aqui... Isto é pouco transparente? A questão que se põe aqui, que preocupa a UEFA e a FIFA e deve preocupar todas as federações e toda a gente no mundo, não é um problema de que percentagem tem do passe, como diz aqui o Aguilar, não é de passe, percentagem tem nos direitos económicos. E quem detém os direitos económicos? Porque um jogador chega a um clube e é feito um contrato entre as partes e fica tudo estabelecido. Um fundo não pode obrigar nenhum clube a vender um jogador se não estiver estabelecido no contrato. Ou seja, o fundo ou o investidor é um parceiro que estipula com o clube todas as cláusulas e as condições de saída do jogador por os valores e as percentagens. O problema que está aqui... Mas admite que um clube financeiramente sufocado pode ou não perder a sua independência, faça uma, entre aspas, sugestão de um fundo. É o clube que está sufocado, portanto, a realidade... Não, mas responda-me à minha pergunta. Não, é óbvio. Mas é óbvio, pronto. É óbvio. Então, se o clube está sufocado e se fez um investimento partilhado, tem necessidade de vender, vende, mas não é o fundo que pressiona. É a situação e a realidade económica do clube é que o pressiona e o impulsiona a vender. Desculpe lá, são coisas diferentes. O problema que está aqui, subjacente aos fundos, e é isso que a UEFA e a FIFA está preocupada, é a questão dos resultados combinados. Porque pode haver aqui uma entidade que detém jogadores em vários clubes e possa, de uma forma... Isso sim é que me preocupa a mim. Se houver aqui uma afetação da verdade esportiva, houver aqui uma afetação da integridade competitiva. Então, mas nesse caso, a possibilidade de um fundo... Eu, por acaso, acho que a coisa pode ser um bocado mais complexa, Carlos. Eu admito, nós vivemos num mundo onde, efetivamente, temos clubes que são propriedade de pessoas. Exatamente. Ora bem, se nós, e daí é a minha questão de há bocado... Aliás, alguns dos clubes de maior peso mundial são propriedade de pessoas. São de milionários. Se eu não tiver informação sobre qual é a percentagem que têm no fundo os seus investidores, eu arrisco-me a algum desses senhores que é possuidor de um grande clube europeu
ser proprietário de vários fundos de jogadores, porque eles capital não lhes falta. Claro. Ou seja, a transparência para mim reside principalmente aí. O problema dos resultados reside mais no facto de existir muito capital a tomar conta de clubes e eu não saber a quem é que pertencem os fundos. Podem pertencer a esses senhores. Ora bem, isto é a questão fundamental. Em relação àquilo que o Luís disse, nós não até porque podemos muitos destes fundos são sediados em paraísos fiscais. Não, mas aqui há muitas dessas operações são operações em cascata e às vezes é extremamente difícil seguir o resto do dinheiro. Mas uma grande parte dos fundos, como uma grande parte da economia, é sediada com as empresas em zonas e regiões com fiscalidade favorável. É uma questão importante, porque depois quando surgem suspeitas é extremamente difícil fazer essas investigações. Não é? Nós temos casos em Portugal de transferências de jogadores que estão a ser investigados há 10 anos. Justamente pela dificuldade em se conseguir obter informações. Mas também Luís e Carlos, por favor, peço-vos só... A suspeita sobre a verdade esportiva também se põe em situações fora dos fundos. Por exemplo, quando clubes grandes emprestam jogadores a outros clubes e em relação... Quando esse clube joga contra esse clube ou quando o outro clube joga, por exemplo, contra um rival com uma disputa direta, a verdade esportiva também está aí em xeque. Isso é com a preocupação da Mas, Carlos, isso devia ser proibido? A possibilidade de um fundo ter passes económicos por isso eu defendo ou percentagens em clubes do mesmo campeonato, rivais, eventualmente, como acontece em Portugal. Por isso eu defendo que não deve ser preocupante o aparecimento dos fundos e dos investidores no futebol, mas tem que ser preocupante e constante a regulação da atividade. Tem que ser muito clara e, por exemplo, em Portugal, e eu sei qual é a posição da Federação Portuguesa de Futebol, sei que a Federação Portuguesa de Futebol vive descansada porque sabe que a CMBM está em cima de todos os indícios que possam levantar suspeitas e que possam agredir a legislação. Eu sei disso. E eu julgo que esse é o caminho. A CMVM está em cima daqueles fundos que são sediados em Portugal. A atividade da prática desportiva. Desculpem, mas a gente não pode transformar o futebol numa ilha. O futebol não vive dissociado do mundo. É o maior futebol atualmente. Não pode transformar o futebol numa ilha. O futebol vive e sofre das mesmas vicissitudes que todas as áreas económicas. E, portanto, qual é o problema? Tem um impacto mediático a triplicar e um impacto mediático muito mais forte. Por isso a gente debate essas coisas. Agora, e é um jogo, e a gente não quer é que haja jogos combinados. Portanto, esse é que é o perigo. E que haja manipulação da verdade esportiva. E admite que esse é um perigo que o futebol corre atualmente? Não, é um perigo que temos que as entidades reguladoras e as federações, e a FIFA e a UEFA, têm que estar muito atentos, porque, de facto, a maior ameaça que existe ao futebol, e vocês sabem que o aparecimento das apostas online são coisas muito complicadas. São coisas muito complicadas. Portanto, isso aí é que temos que estar muito atentos. Agora, o aparecimento de investidores, eu quero repetir uma ideia. Os países como a Alemanha e a Inglaterra estão muito preocupados porque é que equipas de países periféricos como Portugal e Espanha vão a muitas finais europeias. Não estão preocupados que hajam aqui empresas a investir. Estão preocupados é que acham que nós nos devemos reduzir à nossa escassez financeira e económica. E, de facto, os fundos no futebol português têm dado uma maior competitividade às equipas de Às equipas não, Deixa-me só eu estou mais muito preocupado em Portugal. Claro, já vamos falar sobre isso. Os fundos de jogadores têm conseguido negócios milionários, mas também há casos em que os negócios são autênticos fracassos. Vamos a qualquer momento ver de facto esta reportagem que dá conta dos negócios milionários que os fundos de jogadores conseguem com transferências de jogadores, mas também outros negócios que são autênticos fracassos. Alguns dos grandes negócios feitos pela SAD nos últimos anos beneficiaram os fundos que controlavam parte dos passes dos atletas. No Benfica, por exemplo, destacam-se os casos de Di Maria, David Luiz e Fábio Coentrão. Di Maria custou aos encarnados 8 milhões de euros e acabou por ser vendido ao Real Madrid por 25 milhões, num negócio que pode atingir um total de 36 milhões, dependendo de vários objetivos. Na altura da venda, o Benfica Stars Fund tinha 20% do passe, pelo qual pagou 4,4 milhões, e a Gestifoot 10%, que custaram 1 milhão.
Contas feitas, o fundo terá lucrado entre 600 mil euros e 2,8 milhões, dependendo dos objetivos, enquanto que a Gestifute lucrou entre 1,5 milhão de euros e os 2,6 milhões. No negócio de David Luiz, o Benfica Stars Fund pagou 4,5 milhões de euros por 25% do passe. Com a venda ao Chelsea, incluindo a vinda de Matic dos ingleses para a Luz, o lucro do fundo atingiu os 2,25 milhões. Melhor ainda foi o negócio de Fábio Coentrão, cuja venda para o Real Madrid por 30 milhões gerou um lucro de 3 milhões para o fundo, que controlava 20% do passe do jogador. Também o Futebol Clube do Porto deu a ganhar muitos milhões a alguns dos seus parceiros, nomeadamente nos negócios recentes de Rames e João Moutinho. Depois de comprar o passe do colombiano, que custou um total de 7,35 milhões de euros, os Dragões venderam 35% à Gol Football Luxemburg por 2,55 milhões em dezembro de 2010. 3 anos depois, a SAD recomprou esta participação por 8,75 milhões, gerando um lucro de 6,2 milhões ao fundo. Mais complicado, mas também lucrativo, foi o negócio de Moutinho. Depois de chegar ao Dragão em julho de 2010 por 11 milhões, a SAD Azul e Branca vendeu 37,5% do passe do médio ao fundo Mammers BV por 4,125 milhões de euros. Entretanto, este fundo cedeu os direitos do atleta ao Soccer Invest Fund, que acabou por voltar a vender esta percentagem à sociedade que gera o futebol dos Dragões em 2 tranches. No primeiro negócio, em agosto de 2011, a SAD pagou 4 milhões por 22,5% do passe. No início de 2013, a sociedade comprou os restantes 15% por 3,3 milhões. Contas feitas, a SAD pagou 7,3 milhões pelos 37,5% que vendeu por 4,125 milhões. Assim, teve um prejuízo de 3,175 milhões. Mas nem todos os negócios correm bem e exemplo disso foi a recente transação de Garay. Em 2011, o Benfica comprou 50% do passe ao Real Madrid. As minhas desculpas por este problema técnico com esta reportagem. Daqui a breves instantes já vamos voltar a exibi-la. Uma das críticas feitas aos fundos é que impedem a progressão dos jogadores mais jovens. E, de facto, são raros os jogadores, por exemplo, da seleção sub-19, que conseguem impor-se nos 3 grandes. O Almeida, André Gomes e Carlos Mané foram dos poucos internacionais que conseguiram um lugar num dos 3 grandes de Portugal. Numa altura em que a Seleção Nacional Sub-19 chegou à final do Europeu, fala-se muito das jovens promessas. Mas olhando para os últimos anos, conclui-se que os jovens jogadores tiveram dificuldades em afirmar-se nos 3 clubes grandes. A última vez que uma seleção portuguesa dos escalões Sub-19 ou Sub-20 esteve numa final de uma grande competição foi há 11 anos, em 2003. Desde então foram 9 as fases finais realizadas por Portugal e só 10 jogadores cumpriram pelo menos 15 jogos oficiais numa temporada ao serviço de um grande. Carlos Mané, André Gomes, Ivan Cavaleiro, Cédric, Nelson Oliveira, Rui Patrício, Fábio Coentrão, Pereirinha, João Pereira e Hugo Almeida. No Europeu de 2003, destaque para João Pereira, aproveitado pelo Benfica, e Hugo Almeida pelo Futebol Clube do Porto. Em 2006, também no Europeu de Sub-19, Pereirinha pelo Sporting. No ano seguinte, no Mundial Sub-20, também Pereirinha e Rui Patrício pelo Sporting, Fábio Coentrão pelo Benfica. Em 2010, no Europeu de Sub-19 e no Mundial de Sub-20, em 2011, Cédric pelo Sporting e Nelson Oliveira pelo Benfica. Mais recentemente, em 2012 e 2013, Ivan Cavaleiro e André Gomes. E no Europeu de Sub-19 de 2013, Carlos Mané. 10 jogadores, dos quais 5 nunca se afirmaram como titulares indiscutíveis. Apenas Rui Patrício, João Pereira, Fábio Coentrão, Cédric e Carlos Mané conseguiram vingar num dos 3 grandes. Dos 10 jogadores, 6 foram os que conseguiram chegar à seleção nacional. Rui Patrício, João Pereira e Fábio Coentrão têm sido titulares indiscutíveis. Já Hugo Almeida alterna a titularidade com o banco. Nelson Oliveira e Ivan Cavaleiro também marcaram presença, mas sem grande expressão.
Há quem lamenta a falta de oportunidades dada aos jovens. A verdade é que ao longo dos anos a tendência tem sido os clubes irem buscar jogadores jovens a outros países. Vamos agora recordar os negócios milionários feitos pelos fundos e também aqueles que são um autêntico fracasso. Alguns dos grandes negócios feitos pela SAD nos últimos anos beneficiaram os fundos que controlavam parte dos passes dos atletas. No Benfica, por exemplo, destacam-se os casos de Di Maria, David Luiz e Fábio Coentrão. Di Maria custou aos encarnados 8 milhões de euros e acabou por ser vendido ao Real Madrid por 25 milhões, num negócio que pode atingir um total de 36 milhões, dependendo de vários objetivos. Na altura da venda, o Benfica Stars Fund tinha 20% do passe, pelo qual pagou 4,4 milhões, e a Gestifoot 10%, que custaram 1 milhão. Contas feitas, o fundo terá lucrado entre 600 mil euros e 2,8 milhões, dependendo dos objetivos, enquanto que a Gestifoot lucrou entre 1,5 milhão de euros e os 2,6 milhões. No negócio de David Luiz, o Benfica Stars Fund pagou 4,5 milhões de euros por 25% do passe. Com a venda ao Chelsea, incluindo a vinda de Matic dos ingleses para a Luz, o lucro do fundo atingiu os 2,25 milhões. Melhor ainda foi o negócio de Fábio Coentrão, cuja venda para o Real Madrid por 30 milhões gerou um lucro de 3 milhões para o fundo, que controlava 20% do passe do jogador. Também o Futebol Clube do Porto deu a ganhar muitos milhões a alguns dos seus parceiros, nomeadamente nos negócios recentes de Rames e João Moutinho. Depois de comprar o passe do colombiano, que custou um total de 7,35 milhões de euros, os Dragões venderam 35% à Gol Football Luxemburg por 2,55 milhões em dezembro de 2010. 3 anos depois, a SAD recomprou esta participação por 8,75 milhões, gerando um lucro de 6,2 milhões ao fundo. Mais complicado, mas também lucrativo, foi o negócio de Moutinho. Depois de chegar ao Dragão em julho de 2010 por 11 milhões, a SAD Azul e Branca vendeu 37,5% do passe do médio ao fundo Mammers BV por 4,125 milhões de euros. Entretanto, este fundo cedeu os direitos do atleta ao Soccer Invest Fund, que acabou por voltar a vender esta percentagem à sociedade que gera o futebol dos Dragões em 2 tranches. No primeiro negócio, em agosto de 2011, a SAD pagou 4 milhões por 22,5% do passe. No início de 2013, a sociedade comprou os restantes 15% por 3,3 milhões. Contas feitas, a SAD pagou 7,3 milhões pelos 37,5% que vendeu por 4,125 milhões. Assim, teve um prejuízo de 3,175 milhões. Mas nem todos os negócios correm bem e exemplo disso foi a recente transação de Garay. Em 2011, o Benfica comprou 50% do passe ao Real Madrid por 5,5 milhões e no mesmo ano vendeu ao Benfica Stars Fund 10% por 1,175 milhões, o que avaliava o atleta em quase 12 milhões de euros. Contudo, a venda ao Zenit por 6 milhões, o fundo apenas encaixou 600 mil euros, tendo um prejuízo de 575 mil euros com o negócio. Carlos, começo por si. Os fundos são responsáveis, e eventualmente podem ser responsáveis por uma aposta menor dos clubes principais nas camadas jovens? Não, não creio. Eu não creio que nenhum clube importe ou nenhum Estado importa, nenhum país importa aquilo que tem. Mas esta movimentação frenética dos jogadores para gerar mais valias não pode tirar espaço aos mais novos nas equipas principais? Os fundos, mesmo os de risco, querem que hoje, face à atualidade, querem correr o menos risco possível. Porque querem tirar dividendos, querem gerar mais valias. Portanto, os fundos só apostam em jogadores cujo valor esteja altamente confirmado. Todos os fundos têm conselheiros técnicos e, portanto, só apostam em jogadores que eles sentem que vão produzir mais valias. Aquilo que eu lamento é que os fundos internacionais, os grandes fundos, estão a apostar cada vez menos em jogadores portugueses. Porquê é que estão a apostar cada vez menos em jogadores? Porque o jogador português perdeu qualidade. Nos últimos 5 perdeu. A formação portuguesa, a formação dos jogadores
em Portugal, perdeu qualidade, deixou de formar jogadores em qualidade superior, formar jogadores de elite, e está a formar... Estes jovens da seleção sub-19, lamento dizer, não há nenhum jogador... Não têm lugar nas equipas no Porto, no Benfica, no Sporting, nem na equipa principal? Nenhum destes jogadores é um jogador de elite. Temos ali bons jogadores, mas têm uma qualidade insuficiente para jogar ao mais alto nível, neste momento. Ora, um jogador com 19 anos já deveria, se tivesse uma qualidade de excelente, ou fosse excelente, já jogava na sua equipa principal ou na seleção A. Porque se fizermos uma análise aos 10 mil melhores jogadores do mundo de todos os tempos, apareceram a jogar na sua equipa principal e na seleção A do seu país entre os 17 e os 21 anos. Ora, estes jogadores... Vejam só o caso do Rony, que é o nosso melhor jogador, joga no Manchester City, o que diz bem da sua importância, e vai ser dispensado no próximo ano num clube médio de francês. Vai ser emprestado. Claro. Vai ser emprestado. Claro, exatamente, mas é emprestado. Portanto, é diferente. Um jogador que não tenha qualidade para ficar no plantel do Manchester City, não podemos pedir que seja jogador do Benfica, do Porto ou do Sporting. Paulo Andrade, os fundos podem gerar... problemas na formação e tirar espaço aos jogadores jovens nas equipas principais? Não, eu diria ao contrário, eu isso não concordo, mas eu diria que se não houvesse tanta aposta nos fundos, ou se os fundos tivessem regras como a FIFA pretende restringir a sua atuação nos mercados, daria mais hipóteses aos jogadores da formação. É o contrário. Isso acho que sim, é evidente que se não era existir melhor mais... ou pior para o futebol português? Eu não sei se era melhor, se era pior. Tendo em conta a situação em que o futebol português viveu nos últimos 15 ou 20 anos, para o Sporting era melhor. Quer dizer, porque efetivamente acho que o Sporting tem sido altamente prejudicado pela influência que seja agentes, jogadores, seja fundos, tiveram num ou noutro clube. O Sporting nunca foi uma cara bonita para esses senhores. Porquê? É um problema, isso aí eu não vou dizer porquê, cada um terá a sua análise. Dê-me a sua opinião. A minha opinião é que, eventualmente, essas pessoas não terão capacidade também para investir em 3 equipas em Portugal e apostam numa de vez em quando. Podem apostar quando muito em 2, não apostam em 3. E o Sporting nunca foi aposta, na minha opinião pessoal. Aliás, vê-se os valores... Eu aí posso ajudar. Os fundos investem sempre nas equipas que mais valorizam os jogadores. E o Sporting nem sequer às provas internacionais tem ido e, portanto, não valoriza os jogadores. O Sporting só não foi o ano passado a provas internacionais. O Benfica houve 2 anos a que não foi a provas internacionais. Eu sei, mas é por aí. Luís, por isso os fundos deixem passar a palavra ao Luís. Estamos quase no fim do programa. Do Sporting, não concordo, não é verdade. O Sporting tem jogadores que pertencem a fundos. O caso do Rorro e de mais alguns. Sobre aquilo que o Carlos dizia aqui, de uma forma genérica, que os fundos apostavam apenas em mais-valias e por isso não estão a apostar nos jogadores portugueses, porque têm vindo a cair. Eu vou falar de um caso concreto. Este Luís Filipe, lateral direito, que vem para o Benfica, brasileiro, não tinha lugar em nenhuma equipa, se calhar da Liga Vitalis, a titular como lateral direito. Há muitos laterais direitos melhores do que este jogador. Estamos aqui a falar de um caso concreto. Há casos e casos, Carlos. Não é verdade que os fundos fazem sempre tiros certeiros. Há muitos jogadores que são verdadeiros fracassos. Sobre a formação do futebol português, é evidente que não temos aí um viveiro de Figos e de Cristianos Ronaldos que vão aparecer e que vão arrebentar. De qualquer das formas, começa a ser interessante ver que chegámos a uma final de sub-19 e que há 2 ou 3 anos chegámos a uma final de sub-20. Portanto, mas já não é tão mal qualidade para estarem nas equipas principais de Porto, Benfica e Sporting. Luís. Alguns jogadores de sub-19 têm 17, 18 anos. Se poderão vir a ter qualidade para isso, com certeza, alguns poderão vir a ter, outros não. Ainda é muito cedo. Não podemos estar a matá-los já nesta idade, não é? Armando, há uma relação direta entre a pressão dos fundos nestas transferências frenéticas que todos os mercados de transferências assistimos, com 10, 5, 6, dezenas de contratações e a formação? Às vezes, senhores, peço-vos, por favor, que deixem aqui na última época mostra que a necessidade aguçou o engenho. E, nesse aspecto, as dificuldades financeiras do Sporting foram uma oportunidade para esta geração de jovens que se afirmaram na equipe de Sporting e que, se calhar, se houvesse outra gestão, como foi anteriormente, nunca teriam tido esta oportunidade. É evidente que os jogadores têm que rodar e tem que haver muitas comissões e isso prejudica os clubes e prejudica o futebol. Porque eu sou adepto de futebol e gosto de saber mais ou menos qual é a equipe tipo. E por vezes, por causa desta rotação, é como agora os adeptos do Benfica, ainda não sabem bem qual vai ser a equipe tipo deste ano.
E isso prejudica um bocado também a ligação emocional. E, acima de tudo, o futebol é uma indústria emocional, é uma indústria de emoções. Movimenta muito menos dinheiro que outras atividades económicas, mas tem uma importância emocional e mediática que ultrapassa tudo isto. Para muita gente, o futebol é a coisa mais importante do mundo e é preciso respeitar. Os fundos são bons ou maus para o futebol português? Não, os fundos são bons para o futebol no sentido que financiam e até vemos que são mecanismos alternativos de investimento que escasseiam no outro lado. Agora tem que haver transparência, tem que haver regras claras e o futebol tem que ser competitivo e não pode ser como a luta livre americana, é que aquilo está mais ou menos marcado e sabe-se quem ganha. Isso é que não e pode corre-se ser. esse risco no futebol mundial neste momento? Se não houver transparência, se não houver regras claras, pode haver esse risco. Meus senhores, foi um prazer enorme estar aqui convosco nesta emissão especial. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Até uma próxima oportunidade. É o ponto final nesta emissão especial da CMTV dedicada aos fundos de jogadores de futebol.